Bem-vindo à casa do Senhor, pode se assentar em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Versículo 5. Hoje nós estamos aqui na casa do Senhor para a gente clamar, reconstruir a nossa vida espiritual. E é algo que Deus também fez nesse tempo sobre a vida do povo de Israel, lá no templo, porque a vontade de Deus era que o templo fosse reconstruído. Mas esse templo que Deus queria reconstruir era um templo do Espírito Santo, ou seja, a moradia do Espírito Santo, morando dentro do interior das pessoas. Assim como diante de Deus, cada um de nós que recebeu Jesus na condição de Senhor e Salvador, precisamos reconstruir a nossa vida espiritual e tendo ali o Espírito Santo habitando e morando dentro de nós. Então, uma das maiores reconstruções que Deus almeja fazer na nossa vida é essa reconstrução da vida espiritual. A gente ter o Espírito Santo, o Espírito de Deus, a presença de Deus morando e habitando dentro de nós, fazendo parte da nossa vida. E aqui nós vamos aprender aqui a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, contrário, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então a promessa era essa, que o povo de Jerusalém aguardasse e esperasse a reconstrução do templo. Mas como a pastora mesmo falou, a reconstrução do templo que Deus almejava fazer era reconstruir a vida espiritual de todo o povo. Irmãos, nós vamos viver aí uma mudança de tempo, se vamos sair de 2024 para 2025, para iniciarmos uma nova caminhada, para iniciarmos ali uma nova vida para com Deus. E nós precisamos entender e compreender que Deus espera e almeja reconstruir a nossa vida espiritual. Para a pessoa talvez está caindo espiritualmente, já não está mais conseguindo orar, talvez não está tendo nem compromisso com as coisas de Deus, de estar na casa de Deus. É uma pessoa que, por algum motivo, ela anda priorizando
do amor em meio à presença do Senhor. São pessoas que precisam a cada dia dessa reconstrução na vida espiritual. Talvez ali você tenha percebido, talvez a tua vida de oração tenha se tornado um pouco mais xoxa, não é igual antes, quando você conheceu Cristo. Talvez aquela vontade de conhecer as Escrituras, de ler a Bíblia, ou ali até de fazer as coisas, realizar as coisas do Senhor, parece que se esfriou no seu coração. Então, é necessário essa reconstrução. Então, o próprio Deus falou para o povo, trouxe a mensagem: olha, João Batista foi lá e batizou vocês com água. Foi lá, vocês receberam Jesus na condição de Senhor e Salvador, e por isso vocês foram batizados com água, porque a água é a questão pública da aceitação a Cristo Jesus. Mas é necessário agora que vocês sejam batizados com o poder de Deus, que haja uma reconstrução da vida espiritual, que haja uma reconstrução do compromisso, da intimidade, da comunhão. Irmãos, é uma reconstrução mesmo para aquela pessoa que talvez deixou uma parte da sua vida espiritual decair, talvez a sua fé, o seu compromisso, talvez deixou ali os frutos do Espírito de lado, que é o amor, o gozo, a paz, a temperança, o domínio próprio, a alegria, que era ali a bondade, a benignidade, deixou ali talvez os frutos do Espírito e ali perdeu a sua essência e precisa urgentemente reconstruir a sua vida espiritual. Então o tempo não vai marcar a reconstrução, mas o tempo que Deus almejava reconstruir era o interior, dentro aonde o Espírito Santo de Deus iria habitar e morar, e ali permanecer. E ali ele seria consolador, ele seria amigo, ele seria aquele que faria a pessoa discernir o pecado, a justiça e o juízo. Ali ele seria a comunhão que a pessoa precisa para estar com Deus. Ali ele seria a essência da oração. Ali ele seria o poder de Deus na vida das pessoas. Então Deus almejava reconstruir a intimidade, o compromisso daquelas pessoas do povo de Jerusalém para Deus. Uma descida do Espírito Santo era para que houvesse uma reconstrução da vida espiritual do povo. Era para que o povo fosse reconstruído na vida de oração, fosse reconstruído na intimidade com a palavra, para que o povo fosse reconstruído na unção e no poder de Deus. E nós vamos continuando aqui. E diz a palavra do Senhor, as Sagradas Escrituras. Diz assim: aqueles, versículo 6, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Então eles estavam tão preocupados com a restauração do reino, e eles perguntam: olha, é o Senhor que vai restaurar nesse tempo o reino de Israel? Tipo assim, a gente vai dominar sobre os povos, Israel vai estar à frente dos povos das outras nações? Essa era a preocupação ali daquele povo. E disse: não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então Deus falou: não, existe tempo, serve para todas as coisas. Eu sei como eu vou fazer. Aí Deus estava falando: olha, não vos pertence saber as estações. Quer dizer, existe tempo determinado para
todas as coisas, para todo o propósito aqui, irmãos, nessa terra. Talvez o seu tempo não seja o tempo de Deus, mas você precisa reconstruir a sua vida espiritual, porque a reconstrução da sua vida espiritual é um preparo para você receber qualquer bênção, para você receber bênção, a bênção de Deus em todas as áreas, e você está apto e preparado para viver a bênção. É ali para você ter dentro de você uma paz. Irmãos, uma das coisas que tem que estar em nós é a longanimidade. Olha, nós temos que ter esse longo ânimo. Ô, irmã, nós temos que ter este longo ânimo. Ou seja, a gente tem que ter um ânimo prolongado, uma fé intensa, uma paciência, uma mansidão para saber que o tempo nosso não é o tempo de Deus e que tudo se cumpre no tempo que? No tempo certo. E existe um propósito diante de Deus para cada pessoa nessa terra, nessa vida, e a gente tem que se encaixar nos planos de Deus para realmente a gente ser o realizador da obra do Senhor, o realizador daquilo que Deus nos propôs, um realizador ali da chamada de Deus. Irmãos, cada um de nós precisa refletir, nos preparar, reconstruir a nossa vida espiritual, reconstruir a nossa comunhão, reconstruir a nossa intimidade, reconstruir a nossa vida de oração, reconstruir a nossa essência em Deus, reconstruir ali a nossa vida particular com Deus. Que talvez a pessoa fique assim: mas como que vai acontecer essa bênção? Como que vai chegar nisso? Como que eu vou receber isso? Como que eu vou realizar isso? Mas como que vai acontecer isso na minha vida? E talvez você seja uma pessoa cheia de questionamentos, perguntas e questões, que talvez diariamente você fique perguntando a Deus e buscando como que vai se realizar isso, como que isso vai se tornar uma realidade na minha vida. E Deus fala contigo: reconstrua a sua vida espiritual, reconstrua a essência dentro de você. Isso vai ser um preparo, isso vai ser para você uma edificação. Irmãos, ninguém vai começar ali a construir ou a reconstruir algo se não tiver preparo. Então, se você não se preparar espiritualmente para ser um recebedor da bênção, quando você receber a bênção, você não vai valorizar e você vai perder. Se você não se preparar espiritualmente para você receber ali o milagre, para você receber ali a operação de maravilhas na sua vida, quando você receber a bênção e vier ali o problema, vier a adversidade, você vai deixar a dúvida entrar e você vai perder a sua bênção. Reconstrua a sua vida espiritual, reconstrua a sua comunhão, a sua essência, a sua intimidade, o seu compromisso com Deus. Vou se preparar, como que vai se estabelecer o reino de novo de Israel? Quando que vai se estabelecer o reino de novo? Quando que vai acontecer, Como que a gente vai estar ali realmente no domínio? Era isso que o povo se preocupava. Ele está falando: reconstrói ali a sua vida espiritual, se prepare. Ele está falando: se convertência nesse momento. Era como se Deus falasse assim: não tem como dizer para vocês em que tempo isso vai chegar. Não é hora, não convinha, não era domingo. Deus queria reconstruir, mas Deus queria reconstruir ali era a comunhão, a intimidade
havia se perdido. O compromisso com as coisas de Deus, a vida de oração, a essência com as coisas do Senhor, que havia se perdido, aquela comunhão, aquele compromisso, aquela fé, aquela constância que havia se perdido. E diz aí, continuando, mas, versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, Jesus deixou isso assim, falou: não, eu vou encher vocês do Espírito Santo. Olha, assim que eu for, vai descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser o quê? Cheios. Que vão ser? Jesus deixou do povo, não, vocês vão ser cheios do Espírito Santo. Vocês vão ser cheios da presença de quem? De Deus. Vai ser reconstruído dentro de vós uma vida o quê? Espiritual. Vocês vão ter forças para enfrentar as batalhas. Vocês vão ter discernimento para discernir entre o bem e o mal. Vocês vão ter discernimento para fazer as escolhas com o poder da fé e com o poder da oração. Olha, vocês vão poder contar com a presença de Deus morando e habitando dentro de vós. Irmãos, isso aqui era um privilégio. Aquele povo daquele tempo estava recebendo da parte do Senhor. E esse mesmo privilégio nós temos hoje. Depois que nós recebemos Jesus na condição de Senhor e Salvador das nossas vidas, uma medida, uma porção do Espírito Santo é colocada sobre nós, dentro de nós, para morar e habitar dentro de nós. E é nós que precisamos reconstruir a nossa vida de oração, para a gente ser cheio e cheias do poder de Deus, para a gente transbordar e a gente ali poder falar em línguas, orar em línguas, na língua dos anjos, nas línguas estranhas, não sei como você conhece, ter sobre a sua vida a edificação espiritual, o batismo com o Espírito Santo, Deus morando e habitando dentro de você, com a presença, fazendo você discernir entre o pecado, entre a justiça e o juízo, fazendo você ser uma pessoa cheia do poder de Deus, cheia de missão, fazendo de você uma pessoa que cheia da presença de Deus, com avivamento, com a presença, com a essência de Deus, fazendo de você uma pessoa fortalecida, crescida na fé, com o crescimento espiritual. Só que Deus ele fala: olha, vai descer, vai vir, vai ser derramado. E para ocorrer, então as pessoas precisavam o quê? Orar. Precisavam estar na posição espiritual, preparados o quê? Para receber. Irmão, talvez você passe uma semana toda atribulado. Mas como que é essa semana que você passa atribulado? Você passa o quê? Orando? Você passa na fé? Você passa na santidade? Para quando você chegar na igreja, no domingo, de você do Espírito Santo, para quando a gente começar a orar, a Bíblia mesmo diz o Espírito Santo, para ele poder habitar dentro de nós. Como é que você passa a sua semana? Você passa ali entregando seus dias a Deus, agradecendo, tendo ali um particular com Deus, para quando você chegar na casa de Deus, você já está cheio do Espírito Santo. Quando a pastora começar a orar, você é ser renovado, você é transformado na presença do Senhor. Você passa a semana afastado
de Deus, nem ora, nem lê a Bíblia, nem lembra que Deus existe. Aí muitas das vezes vem na igreja só no domingo, aí quer assistir, mas passou a semana toda longe e afastado da presença de quem? De Deus. Talvez até fazendo coisas que não estão em acordo com a palavra. Aí fica difícil da pessoa chegar na igreja e ela receber o batismo com o Espírito que? Santo. Irmãos, nós precisamos reconstruir a nossa vida de oração. Nós precisamos reconstruir a nossa vida espiritual. Nós precisamos reconstruir a nossa essência. Você precisa reconstruir todos os dias. A comunhão, a intimidade, ela é individual, assim como a salvação. Então, o nosso compromisso com Deus, a nossa essência em Deus, a nossa intimidade com Deus, ela independe de qualquer pessoa da nossa vida. Eu não posso falar, não posso me apoiar na intimidade de uma pessoa que ela tem com Deus. Eu não posso me apoiar no compromisso que alguém tem com Deus. Eu preciso adquirir a minha essência, a minha comunhão, a minha busca a Deus. Assim você, da mesma forma, você pode se apoiar num compromisso que alguém tem com Deus, na fé que alguém tem, na essência que alguém tem com Deus, na vida de oração que alguém tem. Você precisa adquirir a sua comunhão, a sua intimidade, o seu compromisso. Você precisa adquirir a sua essência em Deus, a sua vida de oração, a sua entrega, a sua busca. Reconstrua a sua vida espiritual. Reconstrua a sua comunhão na palavra. Tira um tempo lá na semana, na sua casa, aí um particular com Deus, aí você fala assim, isso me Deus. E ali você vai orar, você já lê 20 minutos, 30 minutos, tem tempo lá de oração. Aí depois você vai lá e vai ler a Bíblia, vai lá ler mais meia hora da palavra de Deus, medita ali nas Escrituras. Examina o que? As Escrituras, porque o Evangelho é o poder de quem? De Deus, irmãos. A palavra de Deus é o poder de quem? De Deus, é a mostra do poder de Deus. A palavra de Deus é a essência que nós precisamos para a gente ter a sabedoria certa para tomar todas as decisões dessa vida. Você tira lá, irmão, você tira lá a palavra de Deus, deixa no tentar de noite, madrugada, vai lá, lê a palavra. Aí comigo vai se alimentar da palavra de quem? De Deus. Saciar a sua sede na oração, você vai buscando. Falava aqui na sexta-feira na igreja, pastor fez o culto da noite, e eu falava um pouco de Deus. Tem muitas pessoas, irmãos, que elas estão se esquecendo dessa busca que ela precisa ter com Deus. E muitas das vezes elas têm até dificuldade quando se fala acordar na madrugada para orar. Aí a pessoa diz assim, nossa, mas de madrugada, pastor? Na hora que é a hora de dormir, na hora do sono, naquela hora do descanso, mas talvez é de madrugada que Deus está chamando você para orar, para você vencer as suas batalhas mais difíceis. Talvez naquele horário, talvez você não vai encontrar muita gente orando. Tem gente até que fala assim, que a madrugada é mais fácil para se receber uma vez. Por quê? Você parou vai encontrar pessoas acordadas na madrugada, buscando a quem? A Deus. Então, muitas vezes, eu leio, desde quando eu iniciei, eu vi os seus pastores falar, você quer receber uma vez? Vai para a madrugada, por quê? A fila parece que passa o quê? Passa mais rápido. Por quê? Talvez você não vai encontrar tantas pessoas que se esforçam para orar e buscar a Deus na madrugada. Porque existe um esforço, existe muitas vezes renúncia, de um sono que precisamos talvez ali de um tempo, existe talvez o que? Dedicar
dedicação. Então, talvez você está enfrentando uma batalha terrível, tá? Querendo reconstruir algo na sua vida que parece que tem um impasse, uma amarração, um entendimento. Irmãos, faça um propósito com a oração, faça um propósito com Deus. Talvez você está em anos na dificuldade de receber o batismo com o Espírito Santo e não recebe, e não é cheio. Talvez já tenha até o Espírito Santo dentro de você, mas não consegue o batismo com o Espírito Santo. Que tal, né? Começar a orar um pouco mais na madrugada. Que tal a gente tirar um tempo, como a pastora Deise falou, né? Durante o seu dia para meditar na palavra de Deus, ler as Escrituras. Orar um pouco, um pouco mais, se encher das coisas de Deus. Colocar ali, né? No louvor ali para você ouvir, adorar, fazer o seu momento de oração. Reconstruir a sua intimidade, reconstruir a sua vida espiritual, reconstruir a sua essência, até para receber, irmãos, o Espírito Santo, para receber a presença de Deus morando dentro de nós. A gente precisa estar apto, a gente precisa se capacitar, a gente precisa preparar o nosso corpo, que é o templo do Espírito, que para ele morar na metade de nós. A gente tem que se preparar na palavra, a gente tem que se preparar na oração, a gente tem que se preparar na essência de quem? De Deus. E é necessário reconstruir a vida espiritual. Tem pessoas que estão caídas, estão abatidas, estão desanimadas, estão fracas espiritualmente, não estão conseguindo caminhar, não conseguindo continuar, ou talvez não estão conseguindo tomar decisões muito sérias e importantes na sua vida, por causa da reconstrução da vida espiritual. Então, reconstruir a vida espiritual é mais importante que isso. Você não vive esse ano, e você não passa de 2024 para 2025 sem ver a sua vida espiritual totalmente o que? Reconstruir. Tome a decisão, né? São poucas semanas aí para terminar o ano, mas tome uma decisão. Deus, vou começar meu compromisso com Deus. Vou estar mais presente nas coisas de Deus, mais presente na oração, na casa de Deus. Vou estar mais presente na presença de Deus, seja durante o dia, durante a noite, até durante a madrugada. Vou me lembrar de Deus, buscar essa essência de Deus e vou reconstruir a minha vida espiritual. Meu irmão, minha irmã, toda a pessoa que quiser reconstruir a sua vida espiritual será cheia do Espírito Santo, cheia do poder de quem? De Deus. Tome essa decisão antes que o ano que o ano venha. Você já virá o ano cheio da essência, cheio da unção. Meu irmão, para você já virá o ano cheia da essência, cheia da unção, cheia do poder de quem? De Deus. Vamos reconstruir a nossa vida espiritual. Amém, povo de Deus? O povo queria reconstruir o templo. Deus queria reconstruir o templo do Espírito, que o Espírito Santo caminhará eternamente, aonde Deus habitará eternamente. E como Deus fala, né? Pelo incrível que pareça, Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Ou seja, Ele vai habitar, não é na construção. Deus ele vai habitar dentro de nós. Então, o templo que realmente precisa ser reconstruído é a nossa vida, a nossa vida espiritual. Amém, povo de Deus? Vamos aplaudir Jesus.